Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10, e no livro do profeta Isaías, 53, versículos 4 e 5. Vamos fazer uma introdução com algumas referências bíblicas com o que escreveram os apóstolos João, Paulo e Pedro nesta sequência, começando com as últimas instruções do Mestre amado aos seus discípulos, que o apóstolo João registra em seu Evangelho a partir do capítulo 13, versículo 31. Vamos ler e comentar sobre a nossa escolha em Cristo. Vejamos o que o Senhor Jesus disse sobre este assunto em João, capítulo 15, na parte A do versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e no 4, a parte A, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora, vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu sobre a nossa escolha e eleição. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Chegamos ao texto escolhido para a nossa meditação desta tarde. O primeiro versículo diz assim, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aqui o apóstolo João se refere às palavras do bendito Salvador no diálogo com o doutor Nicodemos, que ele registrou em seu Evangelho, a partir do capítulo 3, versículo 16, que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, e fala sobre o inexplicável amor de Deus para nos salvar, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua nos versículos 17 e 18, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Passemos ao segundo versículo da leitura bíblica de hoje. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Como podemos ver nos versículos lidos e os que vamos acrescentar, a nossa escolha só foi possível através do sacrifício perfeito e glorioso do Cordeiro de Deus, realizado na cruz do Calvário. O apóstolo do amor, nesta primeira carta, capítulo 2 e versículo 2,
diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Os dois últimos versículos da leitura de hoje, Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.